Olá, boa noite. Parece que estamos online. Está me ouvindo? Estevão, professor Lúcio, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estamos ouvindo. Legal. Então, já está na hora, né? Tá na hora, bora começar. Então, vamos começar. Então, olá, boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindas e bem-vindos a essa primeira live do Grupo Aprendizagem Colaborativa. Eu sou o professor Márcio Dias e antes da abertura propriamente dita, primeiro gostaria de agradecer a presença de todos e solicitar que compartilhem essa live, pois ainda dá tempo de algum interessado participar. Ok? Agradeço muito. Na medida do possível, os palestrantes responderão as perguntas que vocês vão deixar aí no chat. Então, quando for digitar, coloca seu nome, de onde fala, qual instituição que você pertence, e aí deixa sua pergunta ou seu comentário. Ok? Bom, eu gostaria de iniciar dizendo que o debate de hoje tentará abordar a temática sob o ponto de vista acadêmico, contextualizando com dados, estatísticas e embasamento teórico. Em outras oportunidades, em outras lives, a gente pode falar sobre outras pautas importantes, por exemplo, o modo que a política tem interferido nos processos educacionais em tempos de pandemia. Bem, a ideia dessa live surgiu dos encontros virtuais do Grupo Aprendizagem Colaborativa da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, cujo orientador é o professor Lúcio Teles, que é um dos convidados de hoje. Nós estamos, desde a suspensão das aulas, nos reunindo semanalmente à distância e frequentemente conversando sobre temas que envolvem educação, tecnologias e este momento de pandemia e de suspensão das aulas. Dessa forma, na live de hoje, tentaremos responder ou pelo menos lançar propostas em torno da seguinte pergunta: a educação online é uma solução para a substituição de aulas presenciais em tempos de pandemia? Essa é a pergunta que norteará a conversa de hoje. O tema educação online é sempre pertinente, mas em tempos de suspensão das aulas se tornou urgente para a comunidade escolar aprender e passar aprender e utilizar ferramentas e metodologias de ensino à distância mediadas por tecnologias digitais. Nesse sentido, o nosso colega, o doutorando Estevão e o professor Lúcio Teles trarão para o debate questões como o acesso aos dispositivos conectados à internet, as práticas que já eram adotadas antes da pandemia, o crescimento na oferta de cursos na modalidade EAD, um breve histórico e fundamentos teóricos da educação online, a pressão exercida por empresas que oferecem soluções para a educação à distância e, por fim, reflexões e perspectivas para quando as aulas puderem voltar ao normal. Então, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. E agora o Estevão, primeiro, e depois o professor, podem se apresentar, dar uma palavrinha inicial antes de começarem os debates e a discussão propriamente dita. Estevão, vai lá. Boa noite, pessoal. Eu sou Estevão Nagumo, sou doutorando da Faculdade de Educação da UNB, da linha Educação, Tecnologia e Comunicação. Sou doutorando com a orientação do Lúcio. Fiz meu mestrado também com o Lúcio em 2014 e sou servidor público do INEP, e é isso. O Lúcio tem muito mais o que falar, porque o currículo dele é muito maior. Soluções para a educação à distância. Olá, professor, pode falar. Boa noite. Eu quero primeiro agradecer o Márcio, a organização desse live, e também o Estevão, pelo que ele vai apresentar daqui a pouco, a gente discutir um pouco. Lúcio Teles, eu sou professor na Faculdade de Educação, trabalhando nessa linha Educação, Tecnologia e Comunicação. Meu interesse em particular tem sido a educação online nos últimos anos, desde o meu início, de fato, quando eu estudei no Canadá, na Universidade de Toronto, e desde então tenho trabalhado com essa área. Então, para mim é ótimo estar aqui com vocês, poder compartilhar algumas ideias, escutar opiniões de vocês, e seguir a nossa discussão, tá bom? Boa noite, até mais.
Ótimo, professor. Então, eu vou passar a palavra agora para o Estevão, para ele fazer as suas primeiras considerações. Durante a fala do Estevão, eu vou monitorar o nosso chat e, na medida do possível, vai haver interação entre vocês que estão no chat e o Estevão. Ok? Estevão, a palavra é sua, fique à vontade, seja bem-vindo de novo. Valeu, Márcio. Bom, agradecer a presença de todos, estamos com 44 pessoas assistindo agora, não estava esperando esse público na live, acho muito legal. Pessoal, aproveita para dar uma curtida aí, quem já está aí, dá uma comentada também e bora lá. Estou muito feliz de estar participando, porque eu sempre quis que o Lúcio fizesse uma live. Acho que a academia tem que estar mais presente na rede, e acho que a gente tem coisas para contribuir. Então, estou muito feliz de ter convencido o Lúcio de entrar nessa. Quem sabe isso se torna algo recorrente e a gente consiga fazer outras. Eu decidi falar um pouco dentro desse tema de educação online, nos dados, para dar um panorama geral que eu sinto falta dos debates. Eu vejo muitas lives que estão debatendo já questões políticas e tudo mais, são importantes, mas eu queria me ater um pouco a ver o cenário em alguns aspectos. O primeiro é quantos alunos estão em quarentena, questão de acesso à internet e ao computador, o crescimento da EAD no ensino superior e como os alunos têm usado a internet. São esses 4 tópicos que eu vou falar alguns dados. Como eu vou falar de dados, eu vou fazer uns arredondamentos para não ficar falando em detalhes dos dados e para ser mais rápido também. Vamos lá. Começando pela Unesco, que faz um bom levantamento sobre quantos alunos estão parados por conta da pandemia. O dado de hoje, de 30 de abril, é que 1 bilhão e 300 milhões de alunos estão parados. Isso significa 17% da população mundial, que é muita gente. Isso é comparado à questão de que equivale a toda a população da Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo. Ou seja, é muita gente parada. São 74% dos totais de alunos estão parados hoje, ou seja, 3 em cada 4 alunos do mundo estão em quarentena. E tem um dado que eu achei interessante, que eu peguei um pouco histórico, se a gente pegar dia 26 de abril do domingo, a gente tinha 1 bilhão e 600 milhões, não 1 bilhão e 300 milhões que a gente tem hoje. E 1 bilhão e 600 milhões significava 90% dos alunos parados. 9 em cada 10 alunos do mundo estava em quarentena. Isso domingo. O que aconteceu segunda-feira? A China abriu, voltou às aulas, 300 milhões de alunos voltaram às aulas. Isso é a dimensão das coisas, assim, é muita coisa, né? É pensar que os 300 milhões de alunos... desculpa. E uma coisa que para mim deu dimensão de quanta gente está parada é pensar só os alunos da Índia, são 320 milhões de alunos na Índia parados. Isso equivale a toda a população dos Estados Unidos, toda. E os Estados Unidos é o 3º país mais populoso do mundo. No Brasil, são 53 milhões de alunos parados, que equivale a toda a população da Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem 52 milhões, é o 28º país do mundo. Ou seja, é muita gente. Isso dá uma dimensão que tem muito aluno parado, então a Unesco fez outras pesquisas vendo a questão de acesso a computador e internet. E quando eles fizeram essa pesquisa dia 21 de abril, eram aquele 1 bilhão e 600 milhões de alunos parados, 90% dos alunos, eles viram que desses alunos, 43% não tinham acesso à internet e 50% não tinham acesso ao computador. Então, quando a galera fala assim, não, bora fazer atividades de educação online para ver, de manter o contato de escola-aluno, se você olhar para o mundo, a desigualdade é tanta que 50% dos alunos não tem computador para isso. Aí, tem internet, tem celular. Tem um dado lá que eu fiquei espantado, que 53 milhões de alunos vivem em locais que não tem rede de celular. É isso. Quando você fala de, tá bom, tá para todo mundo, só que não, assim, você tem que dar uma olhada que tem muita gente ainda com questões de desigualdade. Aí eu saí da Unesco e fui para Internet World Stats, que é um site que compila os dados da internet no mundo. Eu achei bem legal para ver que países têm mais acesso à internet, como que tá. Eles começam com continentes, então América do Norte, 95% da população tem acesso à internet, Europa, 87%, e aí Ásia, que eu pensei, Ásia vai ter bastante, né? Ásia, 55%. Por quê? Porque tem várias desigualdades lá. Se você pegar por país, alguns países dá para abrir e ver
o acesso, Japão tem 94% de acesso, Índia tem 36%. Então, isso já dá uma balanceada para o continente. E a África só tem 40%. Ou seja, a África, menos da metade das pessoas da África tem acesso à internet. Como a gente está aqui na América do Sul, a média é 70%, 72%. A Argentina, eu não sabia, tem bastante, tem 93% de acesso à internet. Chile tem 77%, Uruguai tem 70% e Paraguai tem 51%. O Brasil, onde está nisso? O Brasil tem 70%. Tá? Aí eu fui para os dados da Anatel, para dar uma olhada um pouco de acesso por telefonia móvel e tudo mais. Eles vão mostrar, os dados da Anatel mostram que se a gente pegar a questão de quem tem telefone, a gente tem hoje 96% dos brasileiros têm uma linha de telefone. É isso. Mas tem algumas questões. Por exemplo, quem tem acesso a 4G não é os 96%, é só 74%. Ou seja, 3 em cada 4 brasileiros têm acesso a uma linha de telefone com 4G, que é razoável. Eu fiquei impressionado com a modalidade de cobrança que eu não sabia, que a quantidade de pessoas que estão no pós-pago alcançou o pré-pago. Então, hoje a gente tem metade. 115 milhões estão na modalidade pós-pago, 116 milhões estão na pré-pago. Então, está muito próximo. Em relação à banda larga, 47% dos domicílios têm acesso à banda larga no Brasil. Então, quase metade dos domicílios no Brasil tem acesso. Só que tem uma diferença grande se você começa a ir por região. Então, se você vai por UF, o Distrito Federal tem a maior porcentagem, que é 72% de acesso, e Maranhão tem só 16%. É isso, a desigualdade do país, não dá para fazer esses discursos de que não, vamos implementar essas coisas de educação online, que tá todo mundo dá um jeito e tudo mais. Cara, Maranhão, só 16% acessa a banda larga. Aí se a gente desce para TIC Domicílio, que é uma TIC Domicílio de 2018, que é uma pesquisa importante organizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que vai falar um pouco sobre o acesso à internet por domicílio e por usuário. E aí o que eu queria mostrar é que, se você pegar, que é aquele dado do World Internet Stats, que fala que 70% dos brasileiros têm acesso à internet, aí eles abrem um pouquinho mais, falando que é pessoa com mais de 10 anos que utilizou a internet há pelo menos 3 meses. Né? Eles vão falar que desses 70% que têm acesso, 97% deles foram acessados à internet pelo celular. Ou seja, isso sim, essa coisa de que a gente acessa muito a internet pelo celular é uma verdade, porque das pessoas que têm acesso à internet, 97% acessa via celular, e só 43% acessa por computador. Aí eu queria falar um pouco do crescimento da EAD no ensino superior, e aí eu vou pegar os dados do INEP. Se tiver gente do INEP assistindo, um abraço para a galera do INEP aí, do Censo, que eu trabalho no Censo. Não trabalho no Censo Superior, no Censo da Educação Básica, mas bora lá, Censo. E aí eu fiquei impressionado, foi bom eu dar uma olhada nesses dados para falar assim, pô, a galera fala que a EAD tá crescendo tanto, né? Deixa eu ver como tá crescendo, quanto tá crescendo, bora ver dados antes de ficar com essas falas meio genéricas, né? E aí a primeira coisa que eu vi é que dados do Censo Superior 2018 mostram que 2018 foi a primeira vez que a oferta de vagas em educação à distância foi maior do que os cursos presenciais. Em 2018, a gente teve 7,1 milhões de vagas na EAD contra 6,3 milhões em cursos presenciais, que é uma virada, né? Isso mostra que as vagas estão vindo muito para a EAD. Que vagas é diferente da galera matriculada, porque se você olhar os 3,4 milhões de estudantes que ingressaram nos cursos de graduação em 2018, 40% foram na modalidade EAD. Ou seja, hoje em dia está sendo ofertada mais vaga nos cursos de EAD do que presenciais, mas em 2018, quem se matriculou, ingressou no curso de graduação, foi só 40% via EAD. E uma coisa que me chamou a atenção foi que a gente vai ter cada vez mais professores sendo formados em EAD, porque em 2018 foi o ano que mais de 50%, 50,2% dos alunos matriculados em cursos de licenciatura foram na modalidade EAD. Que isso eu penso que vai gerar um impacto muito grande para o futuro. Pensar que a gente vai ter cada vez mais professores formados nessa modalidade. O Lúcio pode fazer um debate muito melhor sobre a questão dessa modalidade, mas é pensar se não é necessário uma questão de um
em alguns momentos presenciais para adquirir habilidades que você precisa para se tornar professor, porque, imaginar, você vai ser um professor que foi formado só por EAD, mas depois você vai para uma sala de aula presencial? Será que você não precisou de aprender nada numa sala de aula presencial e era só algo teórico que você podia assistir de casa? Então, é um debate aí, que vocês podem comentar também, se vocês quiserem. E esse crescimento da EAD, eu tenho um comentário de que não só vem um crescimento forte da EAD no ensino superior, como uma questão que é uma pauta importante, pelo menos para mim, acho que a gente tem que ficar muito atento, dessa ideia do mercado que está vindo junto com a questão dessa modalidade de educação à distância ou educação online e tudo mais, que são as plataformas do Google, da Microsoft e tudo mais. Quem tem algum dado para falar um pouco sobre isso? É a galera do Educação Vigiada, recomendo muito que vocês entrem no site deles, que vai falar que 65% das universidades públicas e das secretarias estaduais, elas estão expostas ao que eles estão chamando de capitalismo da vigilância, que é essas coisas de algum serviço da Google, da Apple, do Facebook, da Amazon, da Microsoft, que vão dar as coisas de graça, mas vão coletar seus dados para esses dados serem a grande questão de você rodar inteligência artificial, pensar em vender serviços para as pessoas e por aí vai. Então isso é uma coisa que eu acho que é importante estar atento. E um dos exemplos que eu dou é que no grupo de pesquisa nosso, a gente começou fazendo, quando começou a pandemia, a gente pensou, vamos fazer no Google Meets. A gente fez a primeira vez no Google Meets, deu certo. Aí depois a galera falou assim, vamos tentar fazer no Zoom, talvez. E aí a gente começou a ver, nossa, mas o Zoom, estão falando muito que o Zoom tem problemas de vazamento de dados e tudo mais. E aí eu fui procurar, tem alternativa de software livre para a questão de videochamada? Tem, é o Jitsi, é o que a gente está usando agora, a gente está conversando no Jitsi, o Márcio está rodando o Jitsi para depois passar pelo OBS Studio e aí jogar para o streaming do canal dele no YouTube, né? Mas é pensar que tem opções de software livre que a gente poderia ver. Principalmente, eu penso que é mais fácil adotar quando a gente está adotando uma nova questão. Tipo, muita gente teve a demanda dentro da pandemia de fazer videochamada. Nesse momento você vai ter que aprender. Você nunca usou o Zoom, você vai ter que aprender a usar o Zoom. Você nunca usou o Google Meet, você vai ter que aprender. Nesse momento que todo mundo vai ter que aprender alguma coisa, eu acho que era um bom momento de divulgar essas plataformas de software livre para poder tá num outro parâmetro, tá? E meu último comentário sobre dados é que eu vou para uma pesquisa que eu gosto muito, que é o TIC Educação, para entender um pouco como que se dá a relação de tecnologia pelos alunos, o uso da tecnologia, o uso na escola e tudo mais, e tem dados que eu acho que vale a pena a gente ler para ver o cenário, para pensar potencialidades. E aí eu vou dar um gancho para o Lúcio aí pensar em algumas coisas. O primeiro dado que eu acho relevante é de que, se você pensar, no Brasil, 70% das pessoas têm internet, mas se você pegar os alunos, a pesquisa pega alunos de escolas públicas e privadas, é uma pesquisa amostral, de turmas de 5º ano, 9º ano do ensino fundamental e 2º ano do ensino médio, tá? Eles veem, a partir desse corte que eles fazem, eles veem que 84% desses alunos acessaram a internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses, ou seja, a quantidade de acesso da internet dos alunos é maior do que a média geral do Brasil. Então, 84% dos alunos acessam a internet. Beleza. Só que aí você pergunta para o aluno, você tem computador no seu domicílio? 60% diz que não. Ou seja, a maior parte não tem computador. E eu gosto de ver o que eles fazem de atividades na internet. 88% desses alunos falou assim, na internet eu pesquisei alguma coisa por curiosidade ou por vontade própria. Que eu acho isso um super potencial de trabalhar. 86% falou, usei a internet para aprender a fazer algo que eu não sabia ou que sentia dificuldade em fazer. Que eu acho outro potencial. Dentre as percepções que eles têm sobre o uso da internet, eles vão falar, 91% falou, as atividades realizadas na internet me ajudaram a fazer coisas que eu tinha dificuldade de fazer. E 88% falou, as atividades realizadas na internet me ajudaram a aprender coisas que me fazem ir melhor na escola. Eu falo, olha o potencial disso. A maior parte dos alunos já tem a percepção de que a internet ajuda muito eles na parte do aprendizado. E aí, o último dado meu é o que eles estão fazendo de atividades escolares na internet. E aí tem as atividades que eles fazem mais e as atividades que eles fazem menos. As que eles fazem mais. 84% faz pesquisa para a escola, que é a atividade que eles mais fazem, pesquisar coisas no Google para resolver alguma coisa da escola. 72% realiza trabalho em grupo, que eu acho que
que mostra uma coisa legal, eles já conversam e se resolvem em grupo para alguma atividade. 71% usa a internet para estudar para uma prova. O que eles fazem médio? 56% joga jogos educativos e o que eles fazem bem pouco. Só 25% fala com o professor pela internet, ou seja, é algo que a galera não fazia antes, mas que com certeza com esse contexto mudou muito. A necessidade deles terem que conversar com o professor pela internet virou, e acho que isso provavelmente na próxima pesquisa eles vão pegar. E 23% divulga na internet o próprio trabalho da escola ou trabalho realizado em grupo, ou seja, a questão da publicação do que eles fazem na escola, eles não jogam muito para a internet, fica na escola. Minha fala inicial é essa, e aí a gente vê depois no debate o que a gente conversa aí. Mas passo a bola para o Márcio de novo. Ou Opa. direto para o Lúcio, não sei. Estevão, bom, pessoal, obrigado aí. Nós estamos com 68 pessoas participando nesse momento da live. O chat está bem participativo. Nós temos colegas, a maioria dos participantes é aqui do Distrito Federal, né? Mas nós temos aqui participantes de Florianópolis e de São Paulo. Inclusive, estou mandando um abraço para vocês, Estevão. Pessoal, sobre a parte técnica aí da live, é a nossa primeira experiência. Então, vocês já me retornaram aqui que a luz está legal, o som está legal, o ponteirinho do mouse está passeando na tela, mas eu prefiro não mexer nessa configuração agora e correr o risco de atrapalhar o que está acontecendo nesse momento. Mas obrigado por ter alertado, eu vou tentar melhorar isso na próxima oportunidade. E a interação está se dando aqui no sentido de, primeiro, elogiando bastante esses dados aí, Estevão, que você trouxe para o público, né? O pessoal está gostando muito de saber disso. E o nosso colega aqui, o Fábio Bravin, ele destacou uma outra coisa que eu achei bem interessante. Fora o acesso, a desigualdade ainda se expressa em questões: o que acessa, que atividades, em que condições estão acessando. Há um lugar e momento adequados para essa aprendizagem, essa interação, que eu acho que vai bem na linha do que você falou, porque os dados, os números frios mostram que tem crescido o acesso. Mas se a gente for olhar casos específicos, não. Você quer complementar alguma coisa aí sobre isso, Estevão? Eu vou aproveitar e vou dar um exemplo. Acho que é o mais fácil, né? Pensar que condições e como que tá. Eu vou dar o exemplo da minha sobrinha. Então, se a Isa estiver assistindo aí, oi Isa, um abraço. Ela tá no 8º ano de uma escola estadual do estado de São Paulo, de uma cidade do interior do estado. E qual que era a rotina dela antes? Ela ia para a escola de tarde, beleza. Chegava lá a 1, saía às 6, tá bom, beleza. O que ela tem que fazer hoje? Que condições ela tem? Como que tá a vida dela hoje? Ela tem que sentar, assistir das 9h30 ao meio-dia um lance do Centro de Mídias de São Paulo, que são professores que estão dando aula para o estado todo, e aí depende de que série você tá, de que ano você tá, você tem que assistir tal horário, aí você tem que assistir, você pode assistir pelo YouTube ou pelo aplicativo celular, ou acho que na TV Cultura, mas ela tem que ficar assistindo. Ela falou que não tá entendendo muita coisa, mas fica lá assistindo. Aí de tarde ela pega, cada professor vai dar a sua disciplina com a sua solução. Então tem professor usando o Google Classroom, tem professor usando o da Microsoft Teams, tem professor usando o Facebook, e aí cada um dá uma atividade, tem coisas que ela tem que ainda ficar copiando, que para mim não tem sentido nenhum você copiar com coisas digitais, mas cara, cada um tá fazendo de um jeito, e eu acho que no fim a gente tem um problema, porque é pensar nesse multidão de estudantes, esse 1 bilhão e 600 milhões de estudantes que ficaram em quarentena, eles tiveram provavelmente a maior parte, a primeira experiência deles com alguma coisa de tecnologia de educação neste momento. E eu acho que, em geral, não foi muito bem trabalhado e vai gerar um trauma para essa galera. Porque a galera acha que, não, a gente faz de qualquer jeito e dá um jeitinho aí. Eu acho que, às vezes, gera trauma. Mas é isso. Uma outra situação aqui, Estevão. O Patrick Rafael Lopes, é de Barra Bonita, São Paulo. Conhece?
Conheço. Ele está falando que você passou sua infância lá, está mandando um abraço. E ele trouxe um dado interessante, porque essas desigualdades elas ocorrem não só na educação básica, no ensino superior também. O Patrick trouxe um dado aqui. Pesquisa com alunos da UFMT, campus de Rondonópolis, 6% dos alunos que responderam à pesquisa online disseram não ter acesso à internet regularmente. Pelo que eu entendi aqui, pouquíssimos participaram da pesquisa online e dos poucos que participaram disseram não ter acesso. Né? Então, essa desigualdade não é só na educação básica, né? Também acontece no ensino superior. Com certeza. Eu acho que tem muitas especificidades, né? Eu fico pensando assim, no ensino superior, as pessoas têm muito mais condições de se apropriar de um conhecimento sozinho. Mas imagina a questão, e eu tenho um outro exemplo, a filha de uma prima minha está no primeiro ano do ensino fundamental. Ela está na alfabetização. O que vai se conseguir fazer de alfabetização à distância, galera? A escola dela está passando lá vídeos de 6, 7 minutos. Ela malemar assiste um, assim. E aí você fala, cara... Mas tem muita especificidade. Eu acho que no ensino superior dá para fazer um pouco mais de coisa, porque a galera tem outras condições para poder. Porque muitas vezes do ensino superior a galera tá lá porque quer, né? E na educação básica, às vezes a galera tá porque precisa, né? Eu queria comentar da Rayane. Ela comenta assim: vocês conhecem o aplicativo Kahoot? Aí eu queria falar, pô, Rayane, adoro o Kahoot. Kahoot eu já usei para fazer uns quiz, tanto no grupo de pesquisa quanto na minha família. Já fiz uns quiz dentro da família, usei o Kahoot, ótimo. Mas ela perguntou se tem outros indicativos de aplicativos. Vou fazer uma recomendação. Para essa pesquisa assim, sobre dados, eu fui no site da Unesco. A Unesco tem uma seleção muito grande de indicações de lista de não só aplicativos de jogos, mas onde tem conteúdo disponível para aulas e tudo mais. Dá uma olhada no site da Unesco, tem um bom conteúdo lá, tá bom? E eu acho que está na hora do Lúcio começar a falar também. Vamos lá, professor? Vamos dar seu recado? Vamos lá. Então, boa noite novamente. Muito bom estar aqui com vocês hoje, não é? Eu vou falar, então, um pouquinho sobre a questão da educação à distância na situação atual de pandemia, né? Que é uma questão que tem sido muito discutida, né, pelas instituições educacionais, na universidade, nos institutos, nas escolas. E a questão é colocada da seguinte forma, né? Dada a situação de pandemia que existe hoje no país, tem sido necessário medidas de restrição, circulação das pessoas e o distanciamento social, né? Isto é, para a educação, isso levou ao fechamento das escolas, das universidades, né, dos institutos. E a pergunta que se põe, então, é como essas instituições devem lidar com essa situação. Muitos, né, estão dizendo, talvez, não sei se muitos, mas alguns dizem, né, que o momento é de utilizar a EAD, né, para continuar o semestre regular e não perder o semestre. E outros, né, que é melhor esperar e, portanto, não substituir as aulas presenciais por aulas virtuais. Mas, para responder melhor, discutir mais em profundidade, talvez seja bom a gente também falar numa retrospectiva do que é a EAD, que, pessoalmente, eu não utilizo muito o conceito de EAD, eu sempre utilizei o conceito de educação online, que eu acho que se adequa melhor à situação que nós temos hoje com a educação online, com a EAD, digamos, mas com a educação online, que é, a meu ver, um termo que se adequa mais. E vou falar e explicar por que eu penso dessa maneira, né? A EAD, como tal, ela já existe, né, desde o século XIX, né? No Canadá, por exemplo, onde eu vivi um tempo, ela foi utilizada para a formação de professores no meio rural. Os materiais didáticos eram enviados por correspondência, os professores liam, respondiam algumas das questões colocadas e retornavam pelo correio
esse material, né? Mas com a evolução da tecnologia, né, nós também passamos a ter a educação à distância, primeiro com rádio, né, depois com a TV. Mas só foi mesmo a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, que com a internet é que foi possível, pela primeira vez, pensar em modelos de aprendizagem de educação online que fossem interativos e colaborativos. Antes, isso não era possível, né? E dada essa situação criada pelo surgimento da internet, foi possível, então, pensar em aplicar modelos teóricos que antes eram aplicados somente para a educação presencial, agora também para a educação online, já que essa facilidade da interatividade, da colaboração, foi disponibilizada pela internet. Antes disso, antes do surgimento da internet, a EAD era bem mais pragmática, né? E sua fundamentação teórica era muito feita somente a partir das características da própria mídia, não a partir da teoria de aprendizagem. E para nós, assim, o que é talvez o fundamento teórico, a nosso ver, que mais se adequa à aplicação de modelos de ensino online, é o modelo da teoria sócio-histórica de Vygotsky, combinado com a antropologia educacional do ciberespaço, particularmente com o conceito de inteligência coletiva, do Pierre Levy. Já porque a inteligência coletiva, ela pressupõe a participação de todos no processo de aprendizagem e todos contribuem ativamente, não somente aqueles que possuem mais conhecimento. Tá? E, então, a partir dos anos 80, ou no final de 70, quando também as obras do educador, de fato, né, psicólogo russo, né, o Lev Vygotsky, foram traduzidas ao inglês, se iniciou assim, um processo de interesse pelo trabalho dele e muitos professores, pesquisadores, iniciaram, então, essa discussão sobre o trabalho do Vygotsky e colocando também pesquisas no ensino presencial, mas também no ensino online. São nomes como Michael Cole, Irina Palov, Linda Harrison, Dennis Newman, Roxanne Hiltz, lá do Canadá também, em Toronto, onde eu estudei, a Marlene Scadamelia, o Karl Bereiter, o John Silverbrau, que foi por um certo tempo diretor na Xerox Palo Alto, que foi a que idealizou essa tela e essa imagem a partir de ícones, não somente a partir de comandos, né, escritos, e outros pesquisadores também, que passaram a pensar, então, no processo de aprendizagem, a partir da nova internet, das possibilidades que ela oferecia, não somente como um processo cognitivo, mas também como um processo social, cultural e também afetivo, né? Essa deu uma reviravolta, então, no que se pensava até então com a EAD. Agora temos mais possibilidades, né? E várias teorias de aprendizagem, como o cognitivismo, o behaviorismo, a aprendizagem individual mesma, né? Elas são muito utilizadas, né, a meu ver, por enfatizar um papel desmesurado da tecnologia em detrimento da pedagogia. Essa visão crê na possibilidade de que o processo de aprendizagem é fundamentalmente individual. E, no caso da EAD, um professor que produza, então, uma boa qualidade de multimídia com vídeo, texto, áudio, eles poderão orientar seus alunos, né, a estudar um determinado tópico sem participação quase do professor e de colegas, tá? Então, uma visão muito focada no indivíduo
não têm uma visão do trabalho de grupo, né? E essa visão, muitas vezes, permite que muitas companhias que trabalham com educação à distância, né, elevar a proporção de alunos por professor, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos que as diretivas curriculares, né, do ensino fundamental recomenda, né, um professor para cada 25 alunos na escola fundamental, na educação fundamental. Mas, na prática, com essas tecnologias, algumas estão oferecendo um professor com 50 ou mais em escolas privadas, né? Portanto, isso é o dobro do que é recomendado, né? E também na educação à distância, essa proporção se maximiza ainda mais, né? Nesses cursos que alguns de vocês devem conhecer, que são os MOOCs, né? O Massive Open Online Course, a proporção pode chegar de um professor por 1.000 estudantes. Portanto, a meu ver, quem se beneficia dessa visão de diminuição do papel do professor na oferta da disciplina online são as grandes companhias de educação à distância ou de plataformas, né, como Facebook, Meet, da Microsoft e outras, que diminuem, então, o custo da oferta por meio da elevada proporção aluno, professor-aluno, né? Ainda que isso se dê, né, a qualidade do ensino vai cair de uma maneira vertiginosa, né, quando essa proporção é tão alta. Então, basicamente se assume que um bom professor é aquele que desenvolve um bom material multimídia para seus alunos que vão consumir esse material entre eles, né, assim, sem interação entre eles e sem muita interação com o professor também. Imaginem vocês, um professor por 1.000 alunos, praticamente não existe interação com o professor, né? Então, nessas situações massivas, né, como essa de que estamos falando, é impossível acentuar as dimensões da aprendizagem que falamos anteriormente, ou seja, a dimensão cognitiva, a dimensão social, cultural, colaborativa e a própria interatividade, né? No caso desses cursos massivos, a interatividade é aquela que é reduzida somente do estudante com programa ou com computador, mas não inclui a interatividade, a interação com os colegas e com o professor, né? Daí que, numa situação de pandemia como a atual, as companhias de software veem como uma oportunidade para apresentar o que chamam de soluções, que são essas aulas virtuais, que essas soluções, então, segundo eles, vão resolver o problema de isolamento do estudante. Mas eu acho que a gente não deve se apressar com essa visão mais bem mercantilista, né? Primeiro porque abraçar essa solução pode levar a uma desigualdade maior no processo educacional. Dado que uma grande parte de nossos estudantes não tem acesso à internet, ou se tem, esse acesso é muito reduzido. Recentemente, eu estava trabalhando com um professor no Instituto Federal aqui de Brasília, e nós notamos que os estudantes que acessavam o material online acessavam por pouco tempo quando estava fora de casa, fora da aula, e que acessavam por um longo tempo quando estavam no instituto. A razão sendo que eles tinham aquele plano de pré-pago e, portanto, tinha muito pouco tempo disponível para acessar a internet fora da escola. Na escola, utilizavam o Wi-Fi. Então, essa situação é lembrar que muitos nossos estudantes ou não têm acesso à internet, ou quando têm, esse acesso é reduzido, né? Agora, uma segunda razão para a gente não se apressar muito com essas chamadas soluções virtuais
é também que a maioria dos nossos professores ainda não estão, eles não estão ainda preparados, não tiveram a formação docente adequada para o uso da tecnologia, né? E, em muitos casos, a utilização não adequada da tecnologia na sala de aula leva ao contrário, né? As pessoas evitam se engajar nas atividades, nas disciplinas, e cria mais confusão e dificuldade do que ajuda. Portanto, assim, a gente não deve, né, colocar, digamos, o carro diante dos bois. A gente tem que devagar e pensar na questão do acesso dos estudantes, na questão da formação docente, né, nessa situação de pandemia no momento. Ao mesmo tempo, né, a gente vê que é importante também que professores, que estudantes comecem também a utilizar a tecnologia, que ela oferece novas oportunidades, né, de conhecimento quando existe um bom design da disciplina, dos trabalhos online. Daí que, a meu ver, é necessário, assim, os professores iniciar uma grande discussão que tem que ser nacional sobre a necessidade da formação docente para a tecnologia e também como levar os estudos ao engajamento em atividades online. Como é que pode ser feito isso, né? Essa discussão ela tem que contar com a participação de professor de universidade, de institutos, né, de escola, para se criar uma plataforma de ensino online de software livre, né, onde saibamos que aquilo que o Estevão mencionou antes, né, que nossos dados privados, como endereço, idade, preferência e demais itens pessoais, não sejam acessados e usados como moeda de marketing, como é o caso das grandes plataformas comerciais, como foi mencionado pelo Estevão, né? Uma plataforma educacional livre, ela possa ser acessada por milhões de estudantes em tempo real. Isso é possível. A China, no momento, está fazendo isso. Essa plataforma que vão ofertar agora vai ser possível ter, na velocidade 5G, né, um total de 50 milhões de estudantes ao mesmo tempo. Então, é possível, depende dos recursos que sejam, né, utilizados, né, no desenvolvimento dessa plataforma. E ainda que seja uma iniciativa que a nosso ver tem que ser uma iniciativa pública, né, do Estado, né, também as empresas privadas poderiam trabalhar nessa iniciativa com o desenvolvimento da infraestrutura de uma rede 5G ou aplicativos para a plataforma, mas sempre seguindo assim uma carta de deveres que implicariam, nessa carta de deveres implicariam a não utilização de dados pessoais, a não possibilidade de permitir o uso de fake news, né? Inclusive desenvolvendo aplicativos, né, para bloquear os fake news, que isso é possível, né? Essa plataforma seria, então, a plataforma disponível para todos os professores e estudantes do país, né? Mas, ao mesmo tempo, no momento atual, poderia essa discussão ampla também, em alguns casos, ela já está existindo, né? Aqui na Universidade da UNB, eu vejo que muitos professores já estão levando adiante essa discussão sobre o uso das tecnologias na sala de aula, muitos deles enfatizando a possibilidade da chamada educação híbrida, na qual se existe uma combinação, né, da sala de aula presencial com momentos de sala de aula virtual. Essa discussão deve ser uma discussão que deve ser articulada para que o Sistema Nacional de Educação promova o tema de que estamos falando, da plataforma e da formação de professores, ao nível do município, do Estado, a nível federal, para que chegasse, então, o desenvolvimento dessa plataforma massiva, né, robusta, para a utilização na educação online. E aí todos devem participar, né? Daí que essa participação, então, de todos é fundamental. Não podemos tomar decisão somente baseada na premência
da situação que vivemos agora, né? E, digamos, encampar situações ou resoluções ou decisões que, a longo prazo, vão se mostrar equivocadas. Tem que haver um engajamento nessa discussão nacional dos professores, nas próprias escolas, né? Dos conselhos escolares, né? Onde professores e famílias discutem isso. E também ela deve ser levada a cabo de uma maneira consciente, comprometida e organizada, porque ela pode ser feita assim, né? E para iniciar essa discussão, a gente não tem, no momento, que esperar realmente, né, a criação dessa grande plataforma que a gente está propondo, mas já existem, né, vários softwares livres, como esse que o Estevão mencionou, o Jitsi, né? Outros como o Moodle, tem também o Sakai, que podem ser utilizados, né, para iniciar essa discussão agora mesmo. Eu acho que esse é o momento de iniciar essa discussão online para já ir buscando a participação dos professores, também dos estudantes. Então, a meu ver, os temas, né, dessa discussão que todos devemos participar é se devemos realmente substituir aulas presenciais por virtuais nesse momento de pandemia, né? Porque pelos situação que nós temos visto, né? Sem um software apropriado, sem a formação apropriada, sem acesso a todos, ela poderia ter um efeito negativo, né? E não um efeito positivo. E no momento, o que a gente pode fazer então, né? É iniciar com nossos estudantes, como nós estamos mantendo aqui com estudantes dos meus orientandos, né? É uma reunião regular, online, para manter, digamos, a chama viva, né, dessa discussão e ir já pensando em soluções para o momento que possamos retornar à escola, né, às nossas aulas. E também eu acho importante que tem muitos professores que já estão utilizando essas tecnologias, né? Então, nós queremos pedir a eles que compartilhem essa informação, essa experiência em situações como um live como esse que estamos tendo, mas também utilizando outros softwares, né? Compartilhar também essa experiência né, positiva que eles estão tendo. Então, a meu ver, assim, sintetizando, o momento atual dessa pandemia não me parece ser o ideal para ser, nem em nenhum momento, substituir aulas presenciais por aulas online. Nós devemos aguardar, né, que as escolas sejam reabertas, quando o risco da infecção diminuir, quando precauções serão tomadas para a reabertura e seguindo sempre as orientações da Organização Mundial da Saúde, né? E a gente sabe que isso pode demorar um pouco, dada a situação de falta de direção do governo central que estamos vivendo nesse momento sobre como levar a cabo essa luta, né, contra a epidemia. E por isso que é importante que a gente mantendo, né, o isolamento social estrito, ao mesmo tempo utilizemos agora alguma dessas ferramentas tecnológicas para já iniciar a discussão de quando voltamos às aulas, né? Então, eu acho que essa é a minha fala de hoje, né? E vou deixar, então, aberto para que vocês agora possam fazer comentários, né? E, pela mediação do professor Márcio, possam, então, colaborar nessa discussão que eu acho que é uma que todos nós devemos participar. Obrigado. Opa! Então, no momento, aqui nós estamos com 79 pessoas participando da live. Minha família é muito grande, demonstrou isso agora. Além disso, temos vários colegas aqui, a professora Cleia, a Kalina, a Fernanda, Cláudia, Ricardo, Valtemir, Carla, Josiane, Sirlene, todos os colegas da Secretaria de Educação, bom revê-los mesmo que virtualmente.
né? O pessoal está perguntando aqui se a live vai ficar disponível. Sim, vai ficar no meu canal, vai ficar disponível no meu canal. Ela pode ser assistida depois, pode ser compartilhada depois. Também a Luana pediu para a gente divulgar, Estevão, esses dados que você trouxe para a gente, o link para a pesquisa, eu posso colocar, a gente pode pensar numa forma de colocar na descrição do vídeo, depois, ou nos comentários do vídeo, esses dados que você trouxe, porque são bem interessantes, né? Professor Marcos Lima, de Taguatinga, o Marcão, alertou que aqui em Taguatinga, pelo menos, a conexão de internet nas escolas, ela é até razoável. As escolas têm essa conectividade, só que muitas vezes esbarram que o cabeamento que chega até a escola não permite que aquela velocidade seja aumentada. Então, ela tem essa limitação técnica, não por parte da Secretaria de Educação, mas por parte das próprias empresas provedoras, né? O Vladimir chamou a atenção que esse momento que a gente vive, da EAD sendo até, de certa forma, imposta, né, para professores e alunos, pode sim gerar traumas, ele concorda, mas ele também coloca aqui que pode abrir os olhos para novas perspectivas, novos caminhos, né, em relação à utilização da tecnologia em sala de aula. A Ana Rosária diz que está usando o WhatsApp como plataforma com seus alunos do EJA. A Alessandra Lisboa é professora da UNB de licenciatura na modalidade EAD e relatou aí no chat a experiência dela com alunos lá do Acre. Eu achei bem interessante. Obrigado, viu, Alessandra? E o Denise chamou a atenção que para qualquer atividade, qualquer metodologia, enfim, o que se queira aplicar na educação, deve ser levado em consideração o trabalho colaborativo, a aprendizagem colaborativa. Achei bem legal esse comentário aí, viu? A Rayane pediu sugestão de livros sobre esse tema, a gente também pode deixar nos comentários ou na descrição, né, Estevão? A gente pode colocar algum livro sobre esse assunto, né? Os livros que a gente está estudando. E a Isabel chamou a atenção para a formação docente, quem ainda não atinge a totalidade ou grande parte dos professores não conseguem ter cursos de formação adequada para lidar com as novas tecnologias, tá? Bem, o Estevão tem alguns comentários para fazer a respeito de questões que ele viu lá no chat, não é isso, Estevão? Você falou de vários, eu já vou citar os que você citou, eu queria comentar algumas coisas, depois o Lúcio tem que ver também o que ele quer citar, tá bom? Primeiro, um abraço aí para a galera do INEP, Fábio, Larissa, Fernanda Conte, da galera que eu conheci na Faculdade de Educação, o Érico, a Kalina, a Alessandra, a Eliane. Mas eu vou fazer um comentário em cima do que a Luana Martins Carula falou. Vamos tentar deixar os links na descrição, sim, dessa pesquisa que eu estou fazendo, mas eu queria fazer também um comentário de que eu fiz essa pesquisa para falar nessa live, assim, então não fiz algo estruturado, pensando, vou estruturar esses dados para poder apresentar um artigo. Acho que hoje em dia tem coisas muito dinâmicas que a gente está... Vai ser uma live, assim, mas eu vou te dar os links, tá bom? E você perguntou se tem paralelo com o IBGE. Tem sim, porque o IBGE faz a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios Contínua, e ela, a partir dessa pesquisa, tem relação com a galera que faz o TIC domicílios, então essa coleta de dados de acesso à internet tem ajuda também do IBGE, tá bom? A Ana Rosária Borges de Faria falou que está utilizando o WhatsApp para tentar uma prática educativa dos educandos da EJA, e eu queria comentar que recomendo muito e aí fazendo propaganda do próprio grupo, né? O Lúcio orientou a Priscila Campos Pereira, se você digitar, a gente pode deixar também no link. Ela fez uma dissertação que chama Colaboração no Ensino da Matemática por meio do aplicativo WhatsApp. E acho que foi uma pesquisa interessante, que ela viu o potencial dessa ferramenta para algumas coisas didáticas, e o que eu lembro que ela comenta muito é que você não é só a ferramenta, você tem que organizar muito antes e fazer pequenos grupos para isso acontecer alguma coisa mais pedagógica, senão vai virar só uma ferramenta de comunicação. Mas é claro que ela aprofunda mais, mas recomendo, assim, se você está usando, se você quiser algumas ideias, ela pesquisou no Instituto Federal de Brasília, Campus São Sebastião, se eu não me engano, o Lúcio pode corrigir. E o Vladimir Ferreira dos Seis falou dessa questão de que a EAD pode ser forçada, mas também pode gerar oportunidade. Aí eu queria comentar que uma das oportunidades que eu acho que tem hoje em dia, e que acho que a galera foi forçada a fazer, são os professores produzirem conteúdo audiovisual.
E como a gente vive numa cultura muito audiovisual, ter noção de como se faz um vídeo, descobrir que às vezes o áudio é ruim, você tem que melhorar, pegar um microfone, fazer de uma forma, fazer a questão técnica ser um pouco melhor, eu acho que é um avanço, porque no fim das contas, essa criação audiovisual dos professores para fazer suas aulas e tudo mais, é um aprendizado válido que na sociedade que a gente vive hoje é algo que eu acho que conta bastante. Tá bom? Lúcio, você tem os comentários? Não, o comentário que eu tenho se relaciona a outras, eu estou vendo aqui, outros comentários feitos pelos que participaram, ou aguardo mais? Não, pode fazer, professor. Pode fazer. Acho que vários, né, das pessoas. Primeiro, eu queria dizer um alô para alguns que estão aí, que é o Érico, a Alessandra, Ildelice, Eilane, Ana Cláudia e outros mais, a nossa professora Catarina. Eu acho que um dos pontos que vocês têm levantado aí, né, que eu acho importante, é a questão de que, ainda que a EAD, ou Educação Online, não seja hoje possível do ponto de vista máximo de qualidade, o que se está vendo muito é a existência do modelo híbrido, né? E o modelo híbrido, ele permite manter sociais, né? Mas, ao mesmo tempo, também utilizando a tecnologia para ter momentos online. Então, vários de vocês que estão dizendo, o Érico aí, mencionando que tem dificuldades com alguns estudantes do ensino superior que, passando do presencial para o online, sentem dificuldade de se adaptar a essa nova forma, né? Eu acho que isso é geral, daí que um modelo que pudesse facilitar esse processo de transição seja o modelo do híbrido, né? Que utiliza os dois, a virtual e a presencial. Ótimo. Ótimo. Professor Estevão, já são 8 horas, né? A conversa está muito interessante, os temas estão sendo muito elogiados no chat, mas nós já estamos nos encaminhando para os momentos finais, né? Então, eu gostaria de passar de novo a palavra para vocês tecerem considerações finais a respeito da live, a respeito do tema, as perspectivas de novos encontros como esse, enfim, as suas considerações finais a respeito desse momento que a gente teve hoje. Quem começa? Eu queria começar para fechar com o Lúcio, que o Lúcio é o orientador, né? Eu vou falar só uma coisa antes de fazer o fechamento. A Catarina falou uma coisa primeiro. Catarina, obrigado por estar participando da live. Eu quero dizer que você foi uma inspiração para a gente fazer essa live, porque eu vi você fazendo várias lives no Instagram, pela campanha. A campanha está fazendo um trabalho muito massa. Eu acho que, galera, minha maior recomendação é que, se vocês quiserem acompanhar questões de debates profundos sobre EAD hoje, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, vai lá na página deles, campanha.org, tem vários guias, os guias estão ótimos, tem um guia só sobre EAD, vale muito a pena vocês lerem para estarem informados sobre questões de uma visão crítica sobre isso. Minha maior recomendação. E a Catarina citou um artigo que eu acho super complicado, mas eu acho que podia ser outra live sobre isso, que é Laurete usa robôs no lugar de professores sem que alunos saibam do Pública, que é toda uma discussão sobre inteligência artificial começar a corrigir provas. E aí é como a inteligência artificial está substituindo o trabalho do professor. Eu não vou comentar muito, não. Eu acho que isso pode ser uma outra live, e o professor gosta muito dessa discussão de inteligência artificial, que eu tenho certas críticas, mas acho que eu gosto do Yuval Harari, mas a gente pode fazer uma outra sobre inteligência artificial, Lúcio, beleza? Meu comentário não esperava tanta gente. Eu acho que também teve muita gente que veio que não é só da área da educação, vieram amigos, e acho que a gente alcançar públicos diferentes ajuda muito nesse debate para ter uma visão crítica. E fico muito feliz que os amigos meus que acompanharam conheceram um pouco mais meu orientador, viram o nível
que o cara tem. O Lúcio é um cara que eu sempre admiro, então acho que meus amigos olharam e falaram: esse é o orientador de Estevão, esse cara é bom. Tá? Eu falei, esse é um orientador com muito orgulho. Uma história de vida massa. Um dia o Lúcio podia fazer só uma live sobre a história de vida desse cara. O cara sobreviveu umas coisas muito loucas na ditadura. E é isso, mas eu fiquei bem feliz com a participação. Acho que a gente conseguiu o objetivo do que a gente estava propondo, que era entrar na rede e tentar se colocar de forma com dados, com questões teóricas, com história, para também ajudar na contribuição para o nível do debate subir também. E fico muito feliz com o resultado. É isso. Lúcio, suas considerações? Lúcio, suas considerações finais? Vão ter todos vocês aqui, muitos que eu vi, que estou reconhecendo aqui pelo nome, que participaram. Estou vendo a Luana, que eu tive na banca da Luana há algum tempo atrás, e outros que têm feito comentários, né? Eu acho que no momento a gente chega a essa conclusão, que parece que todos concordam, que essa volta a presencial não é o momento, que essa passagem do presencial para o virtual não é o momento, mas, ao mesmo tempo, acho que é o momento de se utilizar algumas tecnologias como essa que estamos utilizando aqui para, junto aos seus estudantes, né, e outros professores, criar e manter esse ambiente de discussão, de programar e pensar como será a educação no futuro, né? O Estevão mencionou, por sinal, Estevão, muito obrigado pelas palavras carinhosas. E mencionou a questão do meu interesse pela inteligência artificial. Eu tenho um orientando, né, que está trabalhando com isso e que parece chegar a conclusões muito interessantes. Eu acho que a gente não deve descartar qualquer dessas iniciativas. Existe muita crítica da inteligência artificial e concordo com muitas delas, mas, ao mesmo tempo, podem ser feitas também na aprendizagem colaborativa, a utilização da inteligência artificial, ajudar bastante no trabalho do professor e dos alunos. E eu queria, então, as minhas últimas palavras, eu estou, nesses dias de quarentena, né, lendo muito. Eu estou lendo tanto no Kindle, que me permite, né, levar para todo lado, ler, inclusive na cama sem ter que acender a luz, porque a iluminação dele é ótima, né? Então, mas estou lendo também um autor nosso que eu gosto muito. Eu não conhecia esse livro dele, recomendo. É o Tutameia, do Guimarães Rosa. E não é desse livro que eu tirei essas palavras dele, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Ele está falando da vida, né? Que ele fala que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria, e ainda mais alegre no meio da tristeza. É isso. Obrigado pela participação de vocês, né? Boa noite. E o Márcio, você agora, né? Professor, tem a colega Juliana, que está fazendo doutorado lá em Ottawa, no Canadá. Márcio, está fechado seu microfone. Opa! A Juliana está fazendo doutorado em Ottawa, no Canadá. Então, a nossa audiência é nacional e internacional, né? Não é só local, né? Bom, então, acho que chegou o momento da gente encerrar, já são 8h05, né? Então, o que eu queria dizer é que o grupo Aprendizagem Colaborativa agradece imensamente a presença de vocês, a colaboração na divulgação dessa live, que o público, a audiência foi bem superior ao que a gente estava esperando, né? O grupo tem a intenção de promover outros encontros, né, sobre outras temáticas relacionadas ao que a gente estuda. Evidentemente, nos próximos encontros, a gente vai buscar aperfeiçoamentos, que sempre são possíveis, aperfeiçoamentos na pauta, aperfeiçoamentos nas questões técnicas e de transmissão, né? Eu vou ficar mais alguns minutos no chat, coletando perguntas, trocando algumas ideias com vocês,
né? Sugestões de melhorias técnicas de transmissão e para a próxima pauta também, certo? No mais, queria agradecer novamente, dar boa noite para vocês. Amanhã é feriado, bom feriado, e quem puder, fique em casa. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até mais. Valeu. Valeu, Lúcio. Valeu, Estevão. Obrigado. Valeu, Márcio. Lúcio. Obrigado.